Nos próximos capítulos da novela O Clone, vai acontecer o primeiro encontro de Léo e Lucas. Também acontecerá o encontro de Léo e Leônidas e o mais chocante de todos, o primeiro encontro de Jade com o Léo. Tudo deverá acontecer quando Lucas estiver passando por vários problemas e ficar muito abalado. Ele começa a se olhar no espelho dizendo para si mesmo: se eu pudesse, eu apagava tudo que eu vivi até hoje. É injusto não ter uma segunda chance. Eu só queria fazer tudo diferente do que eu fiz. Eu só queria nascer de novo e passar a minha vida limpo. Nesse momento, Léo está passando pelo corredor e dá de cara com Lucas. Ele começa a encarar o rapaz pelo espelho e os dois ficam muito confusos com o que estão vendo. Eles ficam perplexos por muito tempo, e então Lucas vira para trás e olha diretamente para os olhos de Léo. Lucas começa a chorar porque se lembra de todos os seus momentos com Diogo e depois ele dá risada e diz: eu não tô acreditando. Eles mal conseguem trocar uma palavra de tão perplexos que estão. Então, Léo sai correndo e Lucas vai atrás gritando: ei, você aí! Léo fica parado de uma maneira que faz Lucas lembrar mais ainda do irmão que perdeu a vida no acidente. Ele desce as escadas e não tira os olhos de Léo por um segundo sequer. Lucas fica completamente confuso com o que está acontecendo e então finalmente ele fala para o rapaz: meu Deus, como eu tô diferente de mim! Lucas chora muito e não consegue conter as emoções. Ele coloca a mão na cabeça de Léo e diz: você sou eu, é incrível! Parece que a minha imagem saltou para fora do espelho e eu tô vivendo fora de mim. Léo fica calado o tempo inteiro e sente uma energia muito boa vinda de Lucas. Vendo que o rapaz não fala nada, Lucas pergunta: o que foi que aconteceu? Ele responde com um sorriso no rosto: me falaram que eu ia ficar igual a você, mas não vou nada. Você é muito diferente de mim. A gente nunca vai ser igual. Lucas acha graça da rebeldia de Léo, então ele responde: se eu pudesse me ver com a sua idade, eu também diria a mesma coisa. Talvez até tivesse desistido de viver. Eles continuam se encarando por muito tempo, até que Léo responde: eu não sei o que eu vim fazer aqui. Com licença. Lucas impede e diz: não, você não vai a lugar nenhum. Léo fica muito revoltado e diz: você não me dá ordens, você não sou eu. Lucas começa a rir emocionado e diz: você sou eu sim. Então, Dalva e Leônidas dão de cara com o Léo e ficam completamente chocados com o que vem. Leônidas começa a chorar imediatamente ao se lembrar de Diogo na mesma idade que Léo está. Leônidas sente uma ferida se abrindo ao ver o rapaz em sua frente porque se lembra da última briga que teve com o Diogo. Dalva fica extremamente abalada e, fazendo o sinal da cruz, ela diz: Deus é pai, como é possível? É o meu Diogo, ele voltou, seu Leônidas, meu Deus! Dalva se ajoelha e fica muito emocionada. Leônidas não consegue falar nada e Lucas fica sem entender o que está acontecendo. Dalva diz: como você está maltratado, filho? O que aconteceu com você? Disseram que a gente ia te ver de novo como se fosse de carne e osso. Antes de continuar contando, se possível, clica no botão de gostei e inscreva-se no canal. Assim, o YouTube te avisa sempre que sair um vídeo novo de O Clone e te deixa por dentro de todas as novidades da novela. Aproveita e me conta que nota de 0 a 10 essa novela merece. Deixa seu voto nos comentários e escreva de qual cidade você está assistindo. Na continuação das cenas, Dalva começa a soluçar de tanto chorar e completa: oh meu Deus, muito obrigada, obrigada por deixar a gente rever nosso Diogo. Leônidas ainda não consegue abrir a boca para falar nada porque está completamente chocado com o que está vendo. Ele pensa: eu não acredito, eu não tenho palavras para falar, eu não consigo, meu Deus. Léo fica muito, mas muito confuso com tudo e pensa: que gente mais doida essa? Ele começa a rir com toda a situação e se aproxima aos poucos de Leônidas, que começa a se lembrar de tudo que viveu com Diogo, principalmente dos seus últimos dias. Então, ele se recorda do velório do Diogo e começa a se sentir muito mal. Ivete aparece na casa completamente revoltada e ela diz muito brava para o Leônidas:
Eu quero só ver você negar que esse menino é seu filho. Quero ver você negar na frente de qualquer pessoa que ele é seu filho. Ele é a cara do Lucas. E você ainda tem coragem de dizer que eu te traí. Mas quem traiu foi você. Olha ele, me fala se ele não é seu filho, seu Judas. Leônidas passa muito mal e acaba desmaiando por conta de tanta emoção. Dalva, Ivete e Léo correm para ver como o homem está. E Dalva diz: eu vou trazer gelo porque é bom. Léo se senta no sofá e Dalva aparece. Ela começa a fazer carinho no rosto do rapaz e diz: e é de matéria, meu Deus. Léo ri e responde: pensou que eu fosse de vento? Ela fica ainda mais chocada e diz: até a voz é igual e tem osso, não é o espírito do Diogo, é a reencarnação dele. Um tempo se passa e Léo acaba parando no Maranhão. Ele está nas dunas e avista um homem de longe. Do outro lado, Albieri encara Léo e o reconhece de imediato. Então, ele grita: Léo! O rapaz se assusta porque está sem documentos e fica com medo de ser um policial. Albieri continua encarando e Léo sai correndo de medo. Albieri vai atrás muito feliz por tê-lo visto, mas não consegue alcançá-lo. Depois de um tempo, os dois conseguem se reencontrar. Um tempo se passa e Léo volta para o Rio de Janeiro e então, depois de já ter encontrado Albieri, ele acaba indo para a casa de Edna. Ela fica muito confusa ao ver o rapaz e ele pergunta: por que você está me olhando assim? Sem graça, ela responde: eu não consigo acreditar e nem entender. Léo diz: eu queria muito te ver, mas meu pai falou que você não queria me ver porque você estava com ciúmes de mim. Edna fica inconformada com o que Albieri disse sobre ela. Então ela pergunta: ele disse isso? Léo responde: e agora estão falando que esse tal de Leônidas é o meu pai, e eu só vou acreditar ouvindo dele. Ele está aí? Com a voz tremendo, Edna fica extremamente conturbada e diz: não, ele saiu. Léo fica muito constrangido pela maneira que Edna olha para ele e então ele fala: você está com medo de mim, não tá? Edna responde: Léo, é óbvio que não, é só que eu estou confusa e eu não consigo olhar para você e ver o Léo. Ele rebate: você vê o Diogo, não vê? Ela regala os olhos e responde: como é que você sabe? Ainda mais sem graça, Léo responde: porque me falaram que ele perdeu a vida naquele acidente de helicóptero com a minha idade. Edna balança a cabeça em sinal de sim e fala: é verdade, Léo, mas Léo, é uma impressão tão estranha, desculpe, eu não sei como lidar com você. Ele diz com um sorriso de canto: tem gente que me chama de Lucas, tem gente que me chama de Diogo, mas ninguém me chama de Léo. Foi assim que aconteceu com a Ivete, a minha madrinha. Edna pensa: meu Deus, o que isso quer dizer? O que foi que o Albieri fez? Léo fica quieto e reflete: parece até que ela tem medo de mim. Então ele diz: eu fugi muito de casa para encontrar vocês. Ela responde ainda com receio: eu soube, sua mãe me contou. Léo conclui em pensamento: ela não ficou alegre quando me viu. Então ele completa falando para Edna: eu queria muito voltar para cá, para a vida que eu tinha, na época que você gostava de mim, ou que eu achava que você gostava. Ela fala: pois é, eu era muito apegada a você, muito mesmo. Ele diz com um sorriso: eu lembro que você comprava roupas para mim, eu lembro que você dava comida para mim, ali naquela mesa. Edna fica ainda mais impressionada com tudo que o rapaz está falando e não consegue abrir a boca para respondê-lo. Muito angustiado com a situação, ele diz: eu pensei que você fosse ficar alegre quando me visse. Pensei que você fosse até me dar um abraço. Eu não fiquei triste porque você não queria me ver. Eu acho que qualquer pessoa faria isso por ciúmes. Ela não consegue responder nada, então Léo continua: você pode me dar um abraço? Edna, com lágrimas nos olhos, se levanta muito emocionada. Léo se aproxima e abraça a Edna. Ele ri sem graça e conclui: você está mesmo com medo de mim. Ele dá as costas para ela, deixando-a ainda mais aflita. Edna pensa: como isso pôde acontecer? Após algum tempo, Léo e Dalva ficam muito próximos e ele decide visitá-la.
Ao ver o rapaz, ela fala com um sorriso no rosto. Meu filho, estava sentindo tanto a sua falta. Ele responde. Eu também estava com saudades de você. Dalva fica ainda mais feliz ao ouvir Léo dizendo, e então ela fala. Mas é só você para trazer de volta a alegria para essa casa. A gente está vivendo numa agonia por causa da Mel, a sua sobrinha. Ele pergunta, curioso. E cadê ela? Dalva fica entusiasmada e fala. Você quer conhecer ela? Você apareceu muitas vezes para ela quando ela era pequena. Você quer ir vê-la? Ele responde com um sorriso no rosto. Eu quero. Dalva pega Léo pela mão e ele sobe correndo as escadas para conhecê-la. Dalva entra no quarto e diz. Mel, olha aqui quem veio para te ver. Léo entra no quarto um pouco constrangido, mas muito feliz de conhecer a sobrinha. Ela fica o encarando por muito tempo e fala. Mãe. Dalva diz. Eu não te falei? É o seu tio Diogo, reencarnado igualzinho como ele era. Ele lembra de você. Ele apareceu para você quando era criança. Você lembra? Ela diz. Não, eu não lembro. Léo tenta argumentar. Eu falei pra Dalva que eu tive uma amiga quando era criança que chamava Mel. Eu tirei uma foto com ela. Depois eu trago. Maísa rebate, muito brava. Ele deve ter conhecido alguma outra garota que se chamava Mel, Dalva. Ela diz. Mas que coisa, que mania chata de ficar se desfazendo do menino. Mel fica muito emocionada ao ver Léo, que o tempo todo fica quieta. Então, finalmente ela fala. É impressionante, ele é igualzinho ao meu pai, igualzinho. Quando você falou que o Dr. Albieri tinha feito, eu achei que era brincadeira sua. Dalva e Maísa saem do quarto, deixando os dois sozinhos. Léo pergunta, você também tem medo de mim? Mel sorri e responde, não, de jeito nenhum. Ele fala, todo mundo tem, porque as pessoas ficam pensando que eu sou um clone. Mel diz, e daí? Ele fala, porque eu tenho medo de perder a minha vida mais cedo do que todo mundo. Encarando Léo nos olhos, ela responde, eu também tenho. Ele diz, e do que mais você tem medo? Ela fala, sem graça, dos outros e de mim mesma. Mel continua encarando Léo e os dois acabam criando uma conexão muito forte. Ele fala, às vezes as pessoas olham para mim como se eu fosse de outro mundo. Mel diz, para mim também, mas eu não sou mesmo. Eu não tenho nada a ver com o mundo deles. Léo pega na mão de Mel e os dois sorriem como se fossem velhos amigos. Depois de um tempo, Albieri chama Léo para viajar para o Marrocos e o rapaz decide ir. Ele está na casa de Ali e começa a andar sem falar para ninguém onde é que ele está indo. Nesse momento, Jade está com Zoraide e começa a se lembrar de como foi que conheceu o Lucas. Léo está muito deslocado porque Albieri fica o tempo todo conversando com Ali. Jade diz para Zoraide, foi aqui nessa sala, você se lembra? Aquela noite que eu cheguei no Brasil toda assustada com a vida nova que estava começando para mim. Ai, era tudo tão estranho, tão diferente, e eu lembro de dançar. Jade abre o armário e encontra uma roupa. Então, ela diz, Zoraide, a dança que a minha mãe me ensinou, era a única coisa que me aproximava desse mundo que eu não conhecia. Ela começa a olhar a roupa e diz, foi por causa dessa roupa que tudo aconteceu, que o Lucas me viu pela primeira vez. Eu me lembro como se fosse ontem. Léo sente algo muito forte em seu coração enquanto está na casa. Jade se troca e fala, a noite que eu dancei, lembra a noite que eu dancei com a alma, com o coração, pedindo para que minha vida tivesse muita alegria. Léo começa a andar como se estivesse procurando por algo dentro da casa de Ali. Então, muito triste, Jade diz, hoje eu danço para enterrar o amor, para enterrar toda a história que eu vivi. Léo começa a sentir seu coração bater cada vez mais forte enquanto anda por todo lugar. Com lágrimas nos olhos e com muita dor ao relembrar de seu passado, Jade começa a dançar para se alegrar. Zoraide fica olhando com um sorriso no rosto e Léo começa a seguir a música, pensando, tem algo me levando até esse lugar, eu tenho certeza, eu tô sentindo isso. Ele procura de onde vem o som até encontrar.
Aos poucos, ele se aproxima e começa a observar Jade dançando da mesma forma que Lucas fez há 20 anos atrás. Com o véu na cabeça, Jade dança seguindo seu coração, e Léo fica muito apaixonado ao vê-la. Ele pensa: ela é uma deusa, que mulher maravilhosa. Ele está com o olhar penetrado em Jade, e então ela olha para o rapaz e imediatamente começa a chorar. Léo também sente uma grande vontade de chorar, e Jade deixa o véu cair e os dois ficam se encarando por muito tempo. Léo olha para o colar de Jade e ela sente seu coração quase sair do peito. Jade pensa consigo mesma: não, isso não é possível. Como pode ser o Lucas? Calma, ainda tem mais uma notícia surpreendente da novela O Clone. Para assistir, é só clicar nesse vídeo que está aparecendo agora aqui na tela. E todo dia tem vídeo novo aqui no canal e eu estou te esperando. Até mais!